que era Moisés e Elias, então era Moisés e Elias. Nós não podemos, temos que explicar por que eram Moisés e Elias. Pode continuar lendo, por favor? Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, como sempre. Não, só até o 31. Então, 31. Apareceram em glorioso esplendor. Como é que apareceram? Em glorioso esplendor. Como apareceram? Glorioso esplendor. É o que Lucas está... Então, ele pode, sim, depois de morto, aparecer. Não. Porque agora ele não está no... Sim, um corpo como... glorificado. Exato. Agora... Como nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Agora vamos entender isso aqui. Por que eles aparecem com o corpo glorificado? Eles estão aqui mostrando que o que vai acontecer conosco é uma verdade. O que Paulo diz? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para todo sempre com o Senhor. Né? Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 15, 51 a 58, ele vai dizer que é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então ele vai dizer que nós teremos corpos glorificados, nós seremos transformados. Então o que está acontecendo aqui é uma réplica do que vai acontecer no futuro. Moisés morreu, mas aparece com o corpo glorificado. Então os mortos em Cristo vão ressuscitar. Moisés representa os que morreram e serão transformados. E Elias representa os que serão arrebatados e serão transformados. Então o que está acontecendo na transfiguração é uma revelação do futuro que promete para os que esperam em Cristo que eles ressuscitarão ou serão arrebatados, mas serão glorificados. E só Lucas remete isso aí. Só Lucas diz que eles apareceram com glória, com o corpo glorificado. Aí que está a diferença do texto. São Moisés e Elias, né? Os mortos não podem voltar segundo a Bíblia, mas eles estão voltando para comprovar exatamente que existe ressurreição de mortos e ressurreição dos arrebatados. É profundo, isso aqui é uma revelação. Agora, olha o que vai acontecer. A Bíblia está conversando com eles, lê aí a partir do 32. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Agora, como é que Pedro conhecia Elias e Moisés se nunca viu uma foto? Nossa, agora me pegou. Está entendendo? Como é que Pedro poderia discernir que era Moisés e Elias? É porque tudo que é no espírito, está entendendo, se entende. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então chega lá, né? Nós vamos conhecer, nós vamos entender, vamos saber por causa do mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Vamos saber quem é quem. Então essa é uma revelação. Pedro está entendendo que é Moisés e que é Elias. Ele está tão feliz que ele fica até de fora. Ele fala que só 3 tendas. Não botou nenhuma tenda para ele, de tanta emoção que ele estava. Continua lendo aí agora. Sempre, né? Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. É, isso aí. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: este é o meu filho, o escolhido, e a ele dai toda a atenção. Jesus ele fala em Mateus 16 uma pergunta: quem diz aos homens ser o filho do homem? E eles diziam, uns dizem que tu é Moisés, outros dizem que tu é Elias, um dos profetas. Olha quem aparece aí. Então ele não é nem Moisés nem Elias, porque apareceu aí. Ele já está tirando a dúvida deles. Esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, eles precisavam de uma gama maior de revelação, porque Pedro vai começar a igreja, Tiago vai conduzir pelo meio e João é o último. Então, esses 3 homens tinham que ser mais revelados.
Quanto maior a revelação, mais vida você vive. Quanto menos revelação, você vive menos. Então, eles precisavam conhecer mais. É por isso que em todo tempo, Jesus separa eles três. Só que os três são judeus. E todo judeu acredita em Moisés, porque para eles Moisés era maior do que Jesus. E Elias era o esperado porque ia renovar todas as coisas, porque foi o grande profeta. Então, quem era Jesus? Apenas o filho de um carpinteiro. Quando Jesus se transfigura, eles estão com glória. E a glória de Jesus absorve a glória deles. É como se Jesus sugasse eles assim. Como dissesse assim, a minha glória é maior do que a de todos vocês. Eu absorvi a glória de vocês. Vocês entraram aqui dentro de mim. Vocês são produto meu, então eu sou maior do que vocês. Só que naquele momento, a voz diz o céu, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aparece agora a voz do Pai. E diz assim, a ele ouvi. Ou seja, não é para ouvir nem Moisés e nem é para ouvir Elias. Já mostrei quem tem mais glória. É para ouvir ele. Então, a partir desse momento, eles entendem que Jesus não é somente o Cristo, mas é aquele enviado, o Messias, que deve ser ouvido. E a partir desse momento, a vida deles começa a mudar. Tá entendendo? Esse é o grande desfecho da transfiguração. Calma. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que acontecera. É isso aí. Uau! É uma revelação secreta. Esse é o grande mistério da transfiguração. Porque até hoje os teólogos do Brasil e do mundo, eles dizem que um representa a lei e outro representa a graça. Porque eles não entendiam o que estava aí. Mas quando a gente começa a mexer os textos e começa a observar que a Bíblia ela tem um conteúdo revelador, a gente vai entender a vida desses homens e o que Jesus estava querendo proporcionar ali. Jesus estava tomando para si a autoridade, mas mostrando para eles que o Pai o tinha enviado e que ele era maior do que Moisés e maior do que Elias e maior do que qualquer outro. Ele deveria ser ouvido. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.